Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável, da série de estudos do livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 10, a liberação da culpa, do capítulo 13, o mundo sem culpa. Gostaríamos de convidar aqueles que nos seguem de ficar até o final do vídeo, pois nós estamos tratando de algo bastante esclarecedor a respeito do desfazer do ego. E esses assuntos são para aqueles que estão interessados em viver a realidade daquilo que nós chamamos de paraíso aqui nessa terra. Mas para que isso aconteça, nós temos que desfazer das nossas ilusões quanto à realidade deste mundo, quais sejam, de que temos que sofrer, adoecer, morrer. Nada disso é real para aquilo que é real, mas é real para aquele que acredita que isso seja real. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, nós damos realidade àquilo que estamos vivendo e sentindo. E aquilo que criamos, nós vamos ter que lidar. É exatamente isso que os textos desse livro nos alerta. Não dá realidade àquilo que é irreal, que é a projeção deste mundo, que tanto temos como se realidade fosse. Mas vamos dar início aos nossos estudos com a leitura desta sessão e com alguns comentários de nossa parte. Estás acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. O serviço duvidoso que presta esse deslocamento é esconder a fonte real da culpa e manter longe da tua consciência a percepção que ela é insana. O deslocamento é sempre mantido pela ilusão de que a fonte da culpa da qual se desloca a atenção tem que ser verdadeira e tem que ser assustadora. Ou não a terias deslocado para que acredites ser menos amedrontador. Estás, então, disposto a olhar para todos os tipos de fontes, desde que elas não sejam a fonte mais profunda, com a qual não tem qualquer relacionamento real. Então vamos tentar traduzir o que ele está querendo dizer aqui. Estás acostumado com a noção de que a mente pode ver a fonte da dor onde ela não está. O que quer dizer isso? Por incrível que pareça, nós, na mente, projetamos tudo. E projetamos a própria dor através da mente no corpo. E achamos que a dor está no corpo. Mas não há essa possibilidade. Isso é uma projeção.
A dor que vivemos está em nossa mente, assim como a culpa está em nossa mente. Nós também a projetamos e colocamos a culpa no externo, no outro, e nunca assumimos a real fonte por não aprofundarmos em nós mesmos, na nossa mente, para ver que a culpa está ali instalada. Mas vamos continuar. As ideias insanas não têm nenhum relacionamento real e é por isso que são insanas. Nenhum relacionamento real pode se basear na culpa, nem sequer reter uma pequena mancha de culpa para macular sua pureza, pois todos os relacionamentos que a culpa tocou são usados só para evitar a pessoa e a culpa. Que estranhos relacionamentos fizeste com esse estranho propósito e que esqueceste de que relacionamentos reais são santos e não podem ser usados por ti de forma alguma. São usados exclusivamente pelo Espírito Santo e é isso que faz com que sejam puros. Se deslocas a tua culpa e as colocas sobre eles, o Espírito Santo não pode usá-los, pois se de antemão consomes para os teus próprios fins o que deveria ser dado a ele, ele não pode usá-lo para a tua liberação. Ninguém que queira unir-se de qualquer modo com qualquer outra pessoa para a sua salvação individual vai achá-la neste estranho relacionamento. Ele não é compartilhado e, portanto, não é real. Então, normalmente, os nossos relacionamentos estão baseados na culpa, ou, em outras palavras, na projeção. Nós sempre estamos atribuindo ao outro a nossa culpa. Então, dentro de um relacionamento, isso torna uma troca de farpas entre nós, pois nós não admitimos e não aprofundamos para ver que aquilo que nós estamos projetando, em realidade, não existe. A culpa é um sentimento inútil. Por que inútil? Porque a culpa está baseada em relação a um passado que já se foi, que você acha que está acontecendo. Por isso nós não vivemos o momento presente, e sim sempre estamos no passado. E aqui ele diz: todos os relacionamentos que a culpa tocou são usados só para evitar a pessoa e a culpa. Então, nós não nos relacionamos com os nossos irmãos, e sim com os nossos próprios processos que projetamos neles. E dentro desses processos, um deles é a culpa. Ele é sempre culpado. Jamais você se sente, e nem deveria se sentir, pois é um sentimento inútil. E aqui ele fala o seguinte: que estranhos relacionamentos fizeste com esse estranho propósito. Então, quando nossos relacionamentos estão
entregues ao ego, que o ego que insufla esse sentimento de culpa em nós, nós realmente não estamos nos relacionando. Não há possibilidade de viver um relacionamento sob a nuvem dessa culpa, igual nós já tratamos no capítulo anterior. E aonde está os nossos relacionamentos reais? Aqui ele diz, quando nós entregamos esses relacionamentos ao Espírito Santo, para que, pela sua luz, ele nos guie, ele desfaça dessa ilusão em nós da culpa. E aqui ele chama esses relacionamentos de relacionamentos santos, onde a culpa não pode tocar. Ele diz aqui, são relacionamentos usados exclusivamente pelo Espírito Santo. E é isso que o faz com que sejam puros. E toda vez que nós deslocamos a culpa para os nossos irmãos, ele diz aqui, o Espírito Santo não pode usar estes relacionamentos a favor, vamos dizer assim, da verdade, daquilo que é real. Em qualquer união com um irmão, na qual busque colocar nele a tua culpa, ou compartilhá-la com ele, ou perceber a sua, tu te sentirás culpado. E nem encontrarás satisfação e paz com ele, porque a tua união com ele não é real. Na verdade, você está se relacionando com a sua própria culpa, com seus próprios pensamentos que você julga que são reais, que um deles, que você ou ele é culpado, não interessa. Verás culpa nesse relacionamento, porque lá a terás colocado, lá onde? Na tua própria mente, que você projeta no seu próprio relacionamento. É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-la porque acreditam nela. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. Eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é o amor. Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmo, além do seu próprio controle. Então, a culpa está em relação contrária, completamente contrária, ao que é o amor. E ele diz aqui que nós estamos mais preocupados em deslocar a culpa, ou seja, em eliminá-la, como se fosse algo que estivesse fora de si. E nós não temos nenhuma preocupação com o amor, com aquilo que é real. Em vez de nós amarmos uns aos outros, nós culpamos uns aos outros. Quando afirmas que és culpado, mas que a fonte da tua culpa está no passado, não está olhando para dentro. O passado não está em ti. As tuas estranhas associações
com ele não tem significado no presente. É o que já falamos. Pois o passado já passou. A única coisa que nós vivemos como realidade é o presente. No entanto, deixas que elas se interponham entre tu e os teus irmãos, com quem não encontras quaisquer relacionamentos reais. Então, a culpa não nos deixa relacionar em realidade, a não ser nos relacionarmos com nossa própria culpa. Podes esperar usar os teus irmãos como meio de resolver, aqui está entre aspas, o passado e ainda assim vê-los como eles realmente são? Isso é impossível, pois se estamos olhando no passado, o que nós vamos ver é algo que não é real, pois não está ali no presente. São imaginações nossas do passado. A salvação não é achada por aqueles que usam seus irmãos para resolver problemas que não existem, pois os problemas que estão no passado eles já não mais existem. Tu não quisestes a salvação no passado. Irias impor os teus desejos vãos ao presente e esperar achar a salvação agora. Não é impossível, pois nós não queremos realmente a salvação. Nós estamos empenhados, focados no passado, naquilo que passou e dando validade a ele. O que quer dizer isso? Por isso nos sentimos culpados. Olha que ilusão que nós vivemos. E é muito interessante na prática. E costumo ver isso como um filme, em que vejo em meu próprio relacionamento, ou nos relacionamentos das pessoas que estão mais próximas de mim, que o que elas fazem entre si é uma troca de culpa, que eu chamo de troca de farpas. E, lógico, através da culpa, você se sentindo culpado, você começa a condenar, a criticar, a ficar insatisfeito com o seu irmão, com o seu parceiro. Isso é inevitável. E nesse ambiente, como é possível prosperar, conhecer o amor? Como é possível o Espírito Santo lançar luz sobre essa escuridão, se aquele que está exercendo esse processo não quer ver essa luz? Ele recusa, por estar voltado para essa escuridão, que neste caso é o passado. Determina-te então a não ser como foste. Não uses nenhum relacionamento para prender-te ao passado, mas com cada um deles nasce de novo a cada dia. Esse é o frescor de vivermos o momento presente. Cada dia há uma renovação. 1 minuto e até menos será suficiente para libertar-te do passado e entregar a tua mente em paz à expiação. Quando todas as pessoas forem bem-vindas para ti, assim como queres ser bem-vindo para o teu Pai, não verás culpa nenhuma em ti mesmo, pois terás aceito a expiação que brilhou dentro de ti por todo o tempo em que estiveste sonhando
com culpa, sem querer olhar para dentro e ver. Então, quando nós realmente vivemos o presente, nós nos liberamos da culpa. E é que ele diz, 1 minuto e até menos será suficiente para libertar-te do passado e entregar a tua mente em paz à expiação. Nós deixamos de voltar toda a nossa atenção para aquilo que passou. Exemplo, nós deixamos de ficar analisando, de querer entender aquilo que estamos vivendo, de querer entender a nossa dor. Ou seja, dentro dessa escuridão, nós estamos querendo ver. Percebe isso? Queremos analisar, queremos compreender aquilo que não existe, pois já passou. Então acreditas que a culpa é justificada de alguma forma em qualquer um. Não importa o que ele faça, não olharás para dentro, onde sempre irás achar a expiação. O que é achar essa expiação? Que nós somos livres da culpa. Ninguém é culpado. O fim da culpa nunca virá enquanto acreditares que há uma razão para ela. Pois tens que aprender que a culpa sempre é totalmente insana e não tem razão. O Espírito Santo não busca dissipar a realidade. Se a culpa fosse real, a expiação não seria. O propósito da expiação é o de dissipar ilusões, não o de estabelecê-las como reais e então perdoá-las. E isso é muito importante. Quando nós estabelecemos algo como real, fica impossível de ser perdoado. O perdão só é possível quando nós vemos que nada que parece que está acontecendo de verdade aconteceu. Aí você é possível perdoar. Pois nós não demos realidade àquilo que pensamos que seja real. Se você dá realidade, fica impossível perdoar. É o que nós estamos fazendo em relação à culpa. Nós damos realidade e nos julgamos culpados, ou julgamos nossos irmãos como culpados. E aí está toda a estratégia do ego, porque através da culpa vem a condenação, como nós já falamos, o castigo. Essa é uma prisão que nós estamos sujeitos dentro do ego, que é uma ligação com o passado que não mais existe. Por isso que falamos que isso não é real. O Espírito Santo não mantém ilusões em tua mente para assustar-te e nem as mostra a ti de maneira amedrontadora, para demonstrar que ele te salvou. Aquilo que ele te salvou se foi. Não des realidade à culpa e não vejas razão para ela. O Espírito Santo faz o que Deus quer que ele faça e sempre fez assim. Ele tem visto a separação, mas conhece a união.
Ele ensina a cura, mas também conhece a criação. Ele quer que tu vejas e ensines como ele faz e através dele. Entretanto, o conhecimento que ele tem, tu tens, embora seja teu. Agora te é dado curar e ensinar, para fazeres o que vai ser o agora. E o agora está em itálico, bem destacado. Por enquanto, ainda não é agora. O Filho de Deus acredita que está perdido em culpa, sozinho em um mundo escuro, onde a dor que vem de fora o pressionam em toda a parte. Quando tiver olhado para dentro e visto a radiância que se encontra lá, lembrar-se-á do quanto seu pai o ama e parecerá inacreditável que ele jamais tenha pensado que seu pai não o amava e olhava para ele como para um condenado. No momento em que reconheceres que a culpa é insana, totalmente injustificada e totalmente sem razão, não terás medo de olhar para a expiação e aceitá-la totalmente. Então, em realidade, só quando nós aceitamos a luz do Espírito, a luz de Deus em nós, e ver que essa luz é somente amor, um amor infinito, aí todo esse sentimento, todo esse processo de culpa deixará de existir. Mas nós negamos essa luz, pois não queremos olhar para dentro da nossa própria mente, para vê-la nela sendo refletida, e não na escuridão daquilo que nós pensamos que somos. E aqui ele fala, e parecerá inacreditável que ele jamais tenha pensado que seu pai não o amava e olhava para ele como um condenado. No momento em que reconheceres que a culpa é insana, totalmente injustificada e totalmente sem razão, não terás medo de olhar para a expiação e aceitá-la totalmente. Ou seja, aceitar que a culpa não existe, que nós somos livres, inocentes e puros. E jamais fomos, em nossa originalidade, em nossa essência, tocado por essas ilusões. Tu, que não tens sido misericordioso para contigo mesmo, não te lembras do amor do teu Pai. E olhando sem misericórdia para os teus irmãos, não te lembras do quanto tu o amas. Entretanto, isso é para sempre verdadeiro. Na paz brilhante, dentro de ti está a perfeita pureza em que foste criado. Não tenhas medo de olhar para a bela verdade em ti. Olhas através da nuvem da culpa que turva a tua visão e olha para o que vem depois da escuridão, para o lugar santo onde verás a luz. O altar para o teu Pai é tão puro quanto aquele que o ergueu para si mesmo. Nada pode afastar de ti
O que Cristo quer que vejas. A sua vontade é como a do seu Pai, e ele oferece misericórdia a toda criança de Deus, com quer que tu o faças. Então, quando nós reconhecemos essa misericórdia, essa luz de Deus que está em nossa mente, como ele diz, além da escuridão, nós seremos misericordiosos com os nossos irmãos. Não antes de ver a misericórdia que o Pai tem conosco, não antes de ver o amor que o Pai nos dedica. E essa é a realidade que jamais deixa de ser. Por isso, enquanto estivermos com nossa atenção voltada para aquilo que não é, para aquilo que não é verdadeiro, que neste caso estamos tratando sobre a culpa, essa luz que sempre está presente não é reconhecida por nós. E sim voltamos toda a nossa atenção para aquilo que já conhecemos, que é esse estado caótico e confuso em nossas relações. Libera da culpa, do mesmo modo como queres ser liberado. Não há nenhum outro modo de olhar para dentro e ver a luz do amor brilhando tão constantemente e com tanta segurança quanto o próprio Deus tem sempre amado seu Filho. E como seu Filho o ama. Não existe medo no amor, porque o amor é sem culpa. Tu que sempre amaste o teu Pai, não podes ter medo por nenhuma razão de olhar para dentro e ver a tua santidade. Não pode ser como acreditavas que eras. A tua culpa não tem razão porque ela não está na mente de Deus, onde tu estás. Isso é a razão que o Espírito Santo quer restaurar em ti. Ele só removerá ilusões, tudo mais que ele quer te fazer ver. E na visão de Cristo, ele vai mostrar-te a pureza perfeita que está sempre dentro do Filho de Deus. É isso que a luz do Espírito Santo revela. E aqui tem uma parte que ele diz que é muito interessante. O próprio Deus tem sempre amado seu Filho, e como seu Filho o ama. Não existe medo no amor, porque o amor é sem culpa. Nós não imaginamos o quanto amamos o próprio Deus. Nós não queremos reconhecer este amor. E diria que esta é a única realidade. É o nosso amor, aquilo que é real, a Deus. E através deste amor, nós podemos amar nossos irmãos como iguais, pois nós reconhecemos a nossa igualdade nessa divindade que todos são. Aqui acaba toda a discriminação, toda a seletividade. Acabando isso, desconsiderando isso, onde está esse mundo da ilusão que é totalmente seletivo, que é totalmente divergente, que é totalmente conflituoso?
Tu não podes entrar em nenhum relacionamento real com nenhum filho de Deus, a não ser que os ames a todos igualmente. Era isso que nós estávamos acabando de dizer. O amor não é especial. Nós vamos falar muito sobre o amor especial mais para frente. Se selecionas uma parte da filiação para teu amor, estás impondo a culpa a todos os teus relacionamentos e fazendo com que todos sejam irreais. Tu só podes amar como Deus ama. Não busque amar de modo diferente do seu, pois não há amor à parte do seu. Até que reconheças que isso é verdadeiro, não terás nenhuma ideia de como é o amor. Ninguém que condene o irmão é capaz de ver-se sem culpa e na paz de Deus. Se ele é sem culpa e está em paz, mas não vê, ele é delusório e não olhou para si mesmo. A ele eu digo: eis aqui o Filho de Deus, olha para a tua pureza e para. Em quietude, olha para a sua santidade e dá graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. Nenhuma ilusão que possas jamais ter mantido contra ele tocou sua inocência de forma alguma. A sua pureza resplandecente, totalmente intocada pela culpa e totalmente amorosa, está brilhando dentro de ti. Vamos olhar para ele juntos e amá-lo, pois no amor a ele está a tua inculpabilidade. Apenas olha para ti mesmo e o contentamento e a apreciação pelo que vês banirão a culpa para sempre. Graças te dou, Pai, pela pureza do teu Santíssimo Filho, a quem tu criaste sem culpa para sempre. Então, quer mais claro que isso? O Filho de Deus não é tocado pela culpa. E por nada que seja irreal. Por isso nós dizemos que aquilo que nós estamos vendo ou aquilo que nós estamos sentindo não é real. Pois estamos dando validade àquilo que não pode tocar o Filho de Deus. Como a minha fé e a minha crença estão centradas naquilo que é meu tesouro. A diferença está em que eu amo somente o que Deus ama comigo. E por causa disso, eu te valorizo além do valor que estabeleceste para ti mesmo. Eu te valorizo com o mesmo valor que Deus colocou em ti. Eu amo tudo que Ele criou e ofereço a isso toda a minha fé e toda a minha crença. Minha fé em ti é tão forte quanto todo o amor que eu dou ao meu Pai. Minha confiança em ti é sem limites e sem medo de que não vás me ouvir. Eu agradeço ao Pai pela tua beleza e pelas muitas dádivas que vais permitir que eu ofereça ao reino, em honra à sua integridade, que é de Deus. E quem está falando dessa forma
é Jesus. Por conhecer a si, nele nos conhece a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira identidade, que é este amor, que é esta luz. Por isso, ele confia totalmente em nós, pois ele sabe quem somos. Que louvor seja dado a ti, que fazes com que o Pai seja um com o seu próprio Filho. Sozinhos, todos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós por si mesmo pode sequer imaginar. Diante da radiância gloriosa do reino, a culpa se desmancha e, transformada em benignidade, nunca mais será o que foi. Cada reação que experimentas será tão purificada que poderá ser usada como um hino de louvor ao teu Pai. Vês apenas o louvor a Ele no que Ele criou, pois Ele nunca cessará o seu louvor a ti. Unidos nesse louvor, estamos diante da porta do céu, onde com certeza entraremos em nossa impecabilidade. Deus te ama. Poderia eu, então, não ter fé em ti e amá-lo perfeitamente? Então aqui, nós realmente abandonamos todos os sentimentos de culpa, abandonamos todo o poder que o ego tem sobre nós para nos julgar como culpados. Ele nos criou igual a si, em sua pureza, em sua luz, em seu amor. E nós somos aquilo que ele criou. Pois o Pai não cria algo diferente de si. Isso é impossível. Então, essa fé que Jesus, que ditou esses textos, tem em nós, é exatamente por Ele saber que isso é a única realidade. Como Ele se sente o Filho único de Deus, isso é atribuído a todos nós em união, como ele fala aqui. Sozinhos, todos somos pequenos, mas juntos brilhamos como um fulgor tão intenso que nenhum de nós por si mesmo pode sequer imaginar. Então, nessa união daquilo que somos, nessa igualdade, existe um fulgor, uma luz que nós sequer podemos imaginar. E isso é que Jesus sustenta para nós. Ele não se perde nessas ilusões. Ele não olha para essas ilusões. Por isso, nele, dentro desta consciência universal, nós somos salvos. Salvos de quê? De nós mesmos, de nossas crenças, daquilo que não existe.
somos impecáveis, inculpáveis. Somos puros em nossa origem, que nada pode tocar esta originalidade. E aqui encerramos mais uma sessão deste livro. E no próximo estudo vamos estar entrando na sessão 11, A Paz do Céu. Até lá.